Agora nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre os fitocannabinoides com a nossa médica integrativa, doutora Ana. Bem-vinda novamente. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Bem legal a gente falar sobre mitos e verdades, porque a gente sabe que existe muita desinformação sobre esse assunto. Então, quando a gente traz aí mitos e verdades, a gente consegue ajudar as pessoas a saber o que realmente é verdade e o que é mito, né? Exatamente. Vamos lá então? Vamos. Tá preparada? Super, já nasci preparada. O uso de cannabis engorda, mito ou verdade? Mito, né? Na verdade, a gente está falando sobre um sistema que modula a fome. Então, quando a gente começa a trabalhar a parte da ansiedade associado ao uso dos fitocannabinoides, o paciente diminui até mesmo essa compulsão alimentar. Então, associado à mudança do estilo de vida e o uso dos fitocannabinoides, o paciente reduz muito a ansiedade e acaba realmente reduzindo até mesmo o peso, que é uma estratégia para redução de peso. Então, totalmente ao contrário. Exatamente. Que legal. Próxima. A cannabis medicinal pode ajudar no tratamento de sequelas do Covid? Mito ou verdade? Verdade. A principal sequela em relação ao Covid, né, que muitos pacientes relatam, é a fadiga mental e física crônica, que está associado à alteração da adrenal e também ao eixo intestino, cérebro, adrenal. Então, quando a gente utiliza os fitocannabinoides para melhorar essa parte da ansiedade, reduzir a inflamação, digamos, dar um equilíbrio para esse organismo, nós estamos falando de voltar à normalidade. Então, a gente dá todo o suporte através da mudança de estilo de vida e o uso dos fitocannabinoides para melhorar a fadiga crônica. Que legal. O THC é utilizado apenas para uso recreativo. Mito ou verdade? Mito. Mito. Por quê, né? O THC todos têm digamos, um certo receio por causa do efeito psicoativo dele, que é esse chapado, né? Você ficar mais zen. Mas ele é utilizado principalmente para dor, para náuseas, então pacientes de tratamento para câncer, né, que precisa fazer quimioterapia, paciente com dor crônica, tem muito benefício. Então, a gente utilizando o THC junto com o CDB, nossa, o tratamento fica maravilhoso. O CBD e o THC funcionam melhor juntos. Mito ou verdade? Verdade. Funciona sim, tá? Tem algumas indicações de usar só o canabidiol, né? Mas a gente pode utilizar junto o THC, tanto que tem algumas amostras que vêm, digamos assim, só um cheirinho, né? 0,3% de THC que a gente utiliza para dar essa ativada no organismo, né? Então ele traz mais benefício e, lógico, né? Sempre de acordo com a indicação, né? E o acompanhamento médico cumprindo ali essa necessidade para o paciente. Perfeito. Existem dosagens definidas de cannabis para cada doença? Mito, tá? Quando a gente fala sobre o sistema endocannabinoide, a gente está falando de um sistema que ele modula e cada pessoa tem uma forma e uma quantidade ali, digamos que vai precisar para modular esse sistema e assim suprimir os sinais e sintomas, né? Reduzir esses sinais e sintomas de acordo com a patologia e as comorbidades que esse paciente já tem. Então, por isso a necessidade do acompanhamento médico, porque daí a gente vai acompanhando, vai fazendo o aumento ou redução da dosagem, troca por outros fitocannabinoides de acordo com a necessidade do paciente. Entendi. Posso usar CBD para tratar TDAH? Pode sim. Então é uma verdade. É uma verdade. Então, a gente ainda nós temos poucos estudos, né, relacionados ao uso dos fitocannabinoides. Mas e quando a gente fala sobre TDAH, autismo, né, doenças que estão cada vez mais evidentes, tendo cada vez mais diagnósticos, a gente precisa compreender o organismo como um todo, principalmente a questão intestinal. Então, quando a gente associa o THC e o CBD, a gente dá um suporte maior para esse paciente. E tem observado, sim, uma melhora, né, no quadro, e a gente pode utilizar com uma dosagem menor ou até mesmo uma dosagem igual, 1:1, que a gente chama. Então, depende muito do quadro e dos sinais e sintomas que esse paciente tem. Então, é um conjunto. A gente usa os fitocannabinoides para essas patologias, sim,
tem um grande efeito, né? E o mais interessante é que a gente consegue usar a longo prazo, diferente dessas outras medicações de primeira linha, né? Que a longo prazo tem muitos efeitos adversos. Então, a gente está falando de uma medicação que praticamente não tem efeito adverso se você faz um acompanhamento, mudança do estilo de vida e melhoras da parte mental, né, com um acompanhamento multidisciplinar. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, assim, quando a gente pensa no uso dos fitocannabinoides, ele tem algum malefício, tem algum efeito colateral? Sim, pode ter. Tem alguns efeitos como diarreia, né, sonolência, mas depende sempre da dose. Então, da dose e da concentração do óleo. Então, quando a gente inicia, geralmente a gente inicia uma dose bem baixa. Então, a gente modula o intestino, né, melhora a função intestinal e associa o uso dos fitocannabinoides, porque daí eu consigo ter uma melhor resposta, né, e a gente precisa compreender que a grande parte das doenças estão associadas ao estilo de vida. Então, a gente consegue melhorar isso associado aos fitocannabinoides. A questão dos efeitos adversos, assim, mais comum é diarreia, náusea, sonolência, são mais esses mesmo, mas e a longo prazo, assim, nada que, digamos, comparado com o Zolpidem, com outras medicações mais agressivas, né, de tarja preta principalmente. Quando a gente pensa, a gente vê muitas pessoas falando, ligando, assim, os fitocannabinoides com maconha. Mas maconha faz mal, vicia. Como que é essa relação entre maconha, fitocannabinoides, vícios? Sim. Então, a gente precisa compreender. A gente está falando de um produto que é derivado da cannabis sativa, certo? Que é a maconha. Quando você utiliza a planta para extrair o produto com THC, CBD, CBN, independente de qual fitocannabinoide vai ser, é uma planta que está sendo realmente acompanhada, né? Então, a terra que ela está sendo plantada, se tem metais pesados ou não, tem uma bula, que é o COA, que está correlacionada a esse produto. Então, eu tenho certeza do que está ali dentro, né? Daquele produto. Então, a gente está falando de um produto que é extraído da cannabis, né? Agora, quando você faz uso recreativo de uma planta, né, que você fuma ela e você não sabe como ela foi plantada, como foi esse cultivo, né, se tem metais pesados ou não, se tem mistura ali com outras substâncias, essa é a questão, né? Em relação ao vício, é uma das substâncias que menos tem esse efeito, tá? Relacionado ao vício, né? De deixar a pessoa dependente. Mais fácil você ficar dependente de um diazepam do que até mesmo da cannabis fumada, né? Então, assim, os efeitos são diferentes, né? Mas a gente precisa sempre alertar, né, que o produto tem que ter uma bula, tem que ser de uma empresa que realmente, né, tem ali todos os critérios que a Anvisa, né, estabelece. Então, realmente é algo sério. E o tratamento e as evidências também são sérias. A gente tem resultados incríveis, né, com o uso de CBD e THC, todos os fitocannabinoides. Então, realmente é uma planta que a gente pode usar muito a nosso favor, né, desde que realmente a gente tenha esse compromisso, né, com o uso. Perfeito. Obrigada por dividir tanto conhecimento, todas essas informações, e até uma próxima. Até mais. Obrigada, gente. Vamos falar sobre o check-up cardiológico. Você já fez o seu? Você sabe quais os exames são necessários, são prescritos nesse check-up? Quem vai nos falar tudo, tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, a nossa cardiologista, a doutora Nanda, bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite. Doutora, quando a gente pensa no check-up cardiológico, o que consiste esse check-up cardiológico, para a gente começar? Então, o check-up cardiológico nada mais é do que uma boa consulta, né? Você recebe o paciente no consultório e primeiro você vai conhecer o seu paciente, né? Idade, obviamente, se ele tem alguma queixa, se ele tem algum histórico pessoal de alguma doença, né? Hipertensão, diabetes, alguma cirurgia prévia.
E principalmente se ele tem algum histórico na família de alguma doença cardíaca grave com morte jovem, menos de 50 anos, né? O pai infartou aos 50, a mãe infartou aos 45, ou morreu sem uma causa definida. Então, assim, nessa consulta você vai examinar o seu paciente, você vai ver se ele tem uma pressão ok, se ele tem algum sopro no coração, você vai olhar os pulsos, você vai fazer um bom exame clínico para que você possa pensar em alguma coisa que precise ser investigada, ou se o exame é totalmente normal. E eu sempre falo que o eletrocardiograma é o exame e a extensão da consulta do cardiologista, que é onde você vai ver a condução elétrica do coração, um exame bem simples, que, né, geralmente a gente faz antes da consulta, para definir se o paciente tem algum distúrbio do ritmo, se ele tem algum sinal de ter o coração ou não crescido. Existem algumas doenças que são genéticas, que o eletrocardiograma te ajuda a ver se o paciente tem ou não, sabe? E então, nessa primeira consulta, que você está, né, tendo esse primeiro contato com o paciente, não tem idade certa para fazer um check-up, né? A gente sempre fala, se você é muito saudável, se você não tem nenhuma queixa, você pode começar o seu check-up depois dos 40 anos, mas se você tem histórico na sua família de qualquer doença, principalmente cardiológica, né, um infarto, um AVC, ou uma causa de morte que ninguém definiu, que não foi investigado no caso, né, desse familiar, você vai começar a avaliar com o cardiologista o mais precoce possível, né? Então, assim, eu trabalho hoje muito com cardiologia do exercício, né? A gente tem uma clínica de cardiologia do esporte, a gente trabalha muito com atleta, então a gente começa a avaliar os pacientes muito cedo. Os pacientes que aos 13, 14 anos vão começar a jogar futebol profissional, né? O pessoal do triatlo que começa a treinar em alta intensidade. Então, quando a gente está falando de atleta, a gente começa a investigar desde que o paciente começa a se envolver com esporte de alto rendimento, né? Para a gente acompanhar esse coraçãozinho desse paciente que vai ter, né, algumas adaptações que vão acontecendo pelo treinamento. Então, assim, a gente divide, né, as pessoas, os pacientes não atletas, os atletas amadores e os atletas profissionais, e a gente vai fazendo esses acompanhamentos dependendo da necessidade de cada caso, assim. Mas, basicamente, assim, numa primeira avaliação, o que você vai avaliar? Se o eletro é normal, se o paciente não tem nenhuma queixa, você vai, assim, e a pressão for normal, talvez você vai fazer um exame de laboratório, ver como é que tá a tireoide desse paciente, algumas vitaminas, né? É difícil um paciente não ter nenhuma queixa, sempre tem alguma coisinha que não tá bem, né? Então, cansaço, fadiga, às vezes a gente pode encontrar num exame básico, nessa primeira consulta, um pouquinho de anemia, às vezes a vitamina B12, vitamina D tá um pouquinho baixa, às vezes a paciente tem um probleminha de tireoide que não foi diagnosticado previamente. Então, nesse check-up, a gente tem oportunidade de fazer alguns diagnósticos para melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Quando a gente está pensando em orientar esse paciente para prática esportiva, né, para uma academia ou para um grupo de corrida, você vai colocar ele no teste de esforço, vai avaliar a capacidade desse paciente em se exercitar, se tem alguma alteração durante esse exame que você precise investigar melhor esse coração, até para você orientar o profissional da educação física que tipo de exercício esse paciente consegue nesse momento, vem muito sedentário, por exemplo, com muito sobrepeso. Então, assim, a gente precisa treinar numa intensidade mais baixa para que ele possa depois ir evoluindo com calma. Então, assim, nessa consulta a gente vai abordar todas essas questões, assim, desde os pacientes que querem só fazer o básico para a sua saúde, aqueles que vão se empolgando e querem treinar em alta intensidade, e a gente vai periodizar essas consultas dependendo do que a gente encontrar. Se o paciente for hipertenso, você vai pedir para ele voltar numa consulta em 6 meses. Se tiver tudo bem, a cada 1, 2 anos, vai depender do que você vai encontrar nesse primeiro encontro, assim. Que legal entender um pouco, porque cada pessoa, ela tem uma avaliação especial para ela. Sim. Pro tipo de vida que ela leva, né, pro histórico familiar, então não tem uma regra, tem aquilo, individualizar a consulta. Total. E isso é importante, né, doutora? Com certeza. Porque o que acontece com uma pessoa é diferente do que acontece com outra pessoa, porque são vários fatores ali agregados, né? E quando a gente pensa na mulher também, a mulher ela tem que começar a fazer esse check-up cardiológico, esse acompanhamento desde que idade? Então, as pacientes começam geralmente aos 40, tá? Elas geralmente chegam no consultório aos 40 anos.
Mas assim, as minhas pacientes mais jovens, que eu já acompanho desde os 30 ou 20 e poucos anos, são por questões genéticas, assim, principalmente dislipidemia familiar, o colesterol é muito alto, ou pacientes hipertensos ou hipertensão que a gente chama secundária, que é por alguma outra causa, às vezes uma adenoma na suprarrenal, algum problema no rim, né, e elas ficam hipertensas por isso, a gente tem que monitorar, às vezes é cirúrgico, às vezes é só o tratamento dessa hipertensão secundária, algumas pacientes têm hipertensão idiopática, ou seja, são hipertensas e não tem exatamente uma causa para isso, mas a gente precisa tratar essa hipertensão, né? Então, geralmente por isso, assim, mas se elas são bem assintomáticas, saudáveis, têm uma genética positiva, a gente começa um check-up aos 40. E o homem também é a mesma coisa, né? Assim, a incidência da doença cardiovascular na mulher é um pouco mais tardia do que o homem, né? Geralmente depois da menopausa, depois dos 50 anos. Os homens, eles adoecem mais precocemente, digamos assim, né? Então, mais depois dos 60 anos, meio que equipara, assim, a prevalência da doença em homem e mulher, né? As mulheres estão até ficando mais doentes, mais obesas do que os homens, pelas últimas estatísticas que a gente tem. Mas, assim, teoricamente, as mulheres, a gente vai ter que se preocupar mais com infarto, com AVC, quando elas passam dos 50 anos, entrando ali na menopausa. Perfeito, obrigada por todas essas informações. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer marcar o seu check-up cardiológico, você entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Ananda lá, fala direto com ela, que eu tenho certeza que ela vai fazer o seu check-up e assim você vai se sentir seguro, porque afinal de contas o coração, a gente tem que estar com ele sempre saudável, né, doutora? Sim, exatamente. Obrigada pelas informações e até a próxima. Até a próxima. O assunto de hoje é mastite e eu trouxe uma especialista nesse assunto, a Sol, que é enfermeira, consultora de aleitamento materno e vivencia muitos casos de mastite, né, Sol? Meu Deus. Então, assim, pra gente começar, o que é a mastite, o que causa, o que a gente pode fazer para evitar? Então, a mastite, Mari, ela pode ser um processo inflamatório, como ela pode ser um processo infeccioso, né? O processo inflamatório, ele é mais fácil de curar uma mastite. Por quê? Porque você vai lá, vai drenar essa mama, vai botar uma compressa fria, né? Não se coloca compressa quente em mastite. E o que eu mais tenho presenciado? Que muitos médicos, tipo pediatra ou até clínico geral, vão lá e explicam para a mãe que ela tem que colocar uma compressa quente. Mas não se coloca compressa quente. Porque quanto mais compressa quente você colocar na mama, água quente, né? Enfim, mais você vai estar intensificando aquele processo. Então, o que você tem que fazer? Não achar que você dá conta sozinha. O que vai passar, né? Ou que vai passar. Tô com uma dor aqui, tá ardendo, mas vai passar, vai melhorar. Às vezes, a mastite ela é causada por uma obstrução de ducto, entende? Às vezes, a mama está fissurada e daí tem pessoas que acham que tá machucando, mas isso vai passar. Eu sempre vou repetir isso, né? Mamilo machucado é pega incorreta. Eu tenho recebido uns chamados para, você faz laser? Porque eu preciso de laser para cicatrizar a minha mama. Porque eu tive uma consultora e ela disse que a pega está correta, mas que ela não trabalha com laser. Eu falo, laser sozinho eu não faço. Eu vou fazer a consultoria de aleitamento materno, porque nessa consultoria eu vou corrigir a pega, vou ver o que está acontecendo para poder, às vezes é uma tensão que o bebê tem, sabe? Às vezes o bebê tem uma ATM tão intensa que o que acontece? Ele prende, né? Prende ali o mamilo, em vez de ele pegar a areola e sugar, ele prende, ele morde. E isso vai fazer com que machuque. Então, não adianta eu fazer o laser se a gente não corrigiu o que está errado. Entendeu? E aí eu falo,
só o laser eu não faço. Eu nem cobro pelo laser à parte. O laser ele está incluso na minha consultoria. Porque eu acho que não adianta eu dizer para você, vou fazer laser hoje, amanhã, depois, vou fazer 10 sessões de laser. Se eu não corrigir, não vai ter cicatrização. Então, eu não vou fazer laser assim. E aí, realmente, quando eu vou, sempre tem alguma coisa. Ou a mãe está pegando errado, ou, sabe? Ou o bebê realmente está mordendo. E essas fissuras mamilares, o que acontece? Na boca tem ali a flora bacteriana. Então, se uma bactériazinha resolver entrar ali numa fissurazinha daquela, ir lá se instalar, vai fazer um abscesso. Aí é uma mastite, mas eu costumo dizer que é uma mastite mais tenebrosa, porque quando faz abscesso encapsulado, aí tem que tomar antibiótico, tem que fazer ultrassom, muitas vezes tem que drenar, às vezes punção com agulha e seringa, né, que a mastologista costuma muito a fazer, mas muitas das vezes também realmente precisa ir na maternidade, ir para o centro cirúrgico, fazer um dreno, colocar um dreno de Penrose, que é um drenozinho específico, né? E para aquela mama drenar toda aquela secreção que tem. E também não adianta a gente deixar parado, tá, Mari? A Mari também está de choque. Eu fico assim, como as pessoas chegam nesse processo, assim, eu fico muito triste, porque eu sinto alguma dor e eu já vou em busca, sabe? Porque eu penso que quanto mais vai passando, mais vai agravar. Então, assim, se tu tá sentindo alguma coisinha, busca ajuda, busca informação, porque tu vai chegar quando já está num estágio tão grande, e ter que passar por tudo isso, tão sofrido. E é um estágio muito doloroso, porque você tem um bebê para cuidar. Exatamente, né? Já está passando por várias situações. Isso. Eu tenho uma paciente, esse mês passado, que foi um caso bem grave, assim, ela fez uma mastite extremamente séria, e ela foi no médico primeiro, e o médico mandou para casa. Mandou para casa com um tipo de antibiótico e tipo não pediu um ultrassom, entendeu? Porque precisa ser visto isso mais a fundo. Talvez se pedisse um ultrassom e entrasse com os cuidados naquele primeiro momento que ela foi no hospital, ela não teria chego aonde chegou, entende? Porque assim, ó, o abscesso vai romper o tecido, tá? Se não cuidar, ele vai romper o tecido. Então não ache que vá dar conta sozinha, sabe? Peça ajuda. Ah, mas é só um vermelhinho. Às vezes, aquele vermelhinho, se você pede ajuda, vai fazer uma boa drenagem na mama, vai tomar os primeiros cuidados, a mastite já foi embora. Entende? Mas se é só um vermelhinho e eu acho que eu vou dar conta sozinha, eu acabo não dando e as coisas começam a ficar muito mais sérias. Então, é isso que eu falo, assim, a gente tem acesso às informações, a gente tem condições de buscar ajuda e deixar e evitar que algo pior aconteça. Até porque a gente precisa amamentar essa criança, a gente precisa, né, de todo esse processo, e aí vai chegar num estágio desse. Mas é que isso é da mulher, né, Mari? É da mulher achar que ela dá conta de tudo. Eu acho que é o momento da mulher ter consciência de que ela não tem que dar conta de tudo, entendeu? Ela não tem que dar conta do mundo, né? Eu falo isso muito lá em casa. A gente quer dar conta do mundo e não. Eu acho que a gente tem que se permitir ser cuidada, né? A gente tem que se permitir. E nós mulheres muitas vezes a gente não se permite ser cuidada. Não, porque eu sou forte, né? Ah, eu tive um parto normal, nossa, vou ter que amamentar. Gente, calma, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Simples né? assim. Simples assim. A gente tem que se permitir a ser cuidada. Não vou pedir para ninguém me cuidar porque eu vou dar jeito nisso. E não vai dar. E não vai dar. Entende? E depois quem sofre?
É a pessoa, né? E aí, na verdade, assim, sofre a pessoa, sofre o bebê, sofre o esposo também, porque muitas das vezes ele, nossa, eu poderia ter feito algo e não fiz, né? Entende? Porque a gente tem muitos esposos preocupados, sabe? Tem muitos que me ligam pedindo ajuda. Eu acho a coisa mais linda do mundo, sabe? Então, essa é uma preocupação. E a mulher, ela tem que se permitir alguém ter esse tipo de preocupação. Sol, gratidão. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento e conteúdo. Até a próxima. Até. Osteopatia e recém-nascido. Tem alguma relação? Quem vai nos responder é a Isa, nossa osteopata. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui de novo. Muito bom te receber, aprender com você. E agora eu quero entender. Osteopatia, recém-nascido, tem relação ou não tem? Tem muita relação. Total relação. Inclusive, hoje em dia, todas as mães já estão a cada vez mais cedo procurando um osteopata, pelo menos para fazer um check-up, ver se está tudo certo. Com as redes sociais, ficou muito difundido vários assuntos, né? Torcicolo congênito, assimetria craniana, o uso a dificuldade de amamentação por causa do freio, tudo isso tem sido muito falado na rede social, então as mães estão, assim, bombardeadas de informação. Que bom. E elas saem da maternidade já mandando mensagem para o osteopata. Quando é que a gente pode marcar? Que legal. Uhum. E daí como que funciona? Tu faz uma avaliação naquele bebezinho de dias. Sim, a gente faz primeiro uma conversa para entender como é que foi o parto. Todo parto, ele é um evento, né? Um acontecimento, tanto para a mãe quanto para o bebê. Pode ser que o parto tenha sido o mais tranquilo possível, ou pode ser que o parto tenha tido alguma intercorrência, acontece, é normal. E isso tudo vai gerar repercussões nesse recém-nascido. Então, o que a gente faz é fazer uma avaliação, tentar entender como é que foi esse parto. Geralmente as mães já chegam com um videozinho para ver como é que foi, o que aconteceu, com alguma questão que elas observaram em casa de preferência de posição, meu neném prefere ficar com a cabecinha assim, ou então não está conseguindo amamentar. Tudo isso são coisas que elas já vão percebendo nos primeiros dias, então elas já vêm relatando isso. E quanto antes a gente consegue abordar, mais rápido vai ser a melhora e melhor a evolução dessa criança. Por isso que eu até falei assim, são bebezinhos de dias, então geralmente eles chegam ali bem pequenininhos mesmo. Sim. E às vezes chegam mais tarde também, e a gente sabe, né, que quanto antes melhor, né, Isa? Sim, principalmente antes dos 6 meses é onde a calota craniana ainda está bem maleável. Porque o recém-nascido ele não tem todas as suturas fechadas exatamente para passar pelo canal vaginal, então ele precisa adaptar esse crânio, e porque esse crânio ele vai crescendo conforme o cérebro vai crescendo. Então, nos primeiros 6 meses, tudo está muito maleável. Então, a gente consegue, com as técnicas manuais que são suaves, que não causam nenhum desconforto para o bebê, a gente consegue auxiliar para que tudo isso esteja livre para o crânio crescer da forma como deveria. E não porque se tem alguma disfunção, alguma tensão craniana, pode crescer um pouquinho maior para cá, um pouquinho maior para lá. E a gente também consegue avaliar se isso é um caso realmente para osteopatia ou se é um caso para o cirurgião, que pode acontecer. Claro. Se é um caso para outras especialidades, né? Para o fono também tem um papel muito importante. Então, a gente consegue fazer uma boa avaliação e determinar um tratamento adequado para essa criança. Pode ser que seja um tratamento super tranquilo, só a osteopatia e as orientações para os pais já resolvam, ou pode ser que precise de um capacete, por exemplo. Então, isso tudo a gente consegue já avaliar desde o início. Que legal. E quando a gente pensa nessa avaliação, como que a osteopata ela pode ajudar esse bebê? A gente falou aí sobre a questão do crânio, sobre a questão do torcicolo congênito, e tem mais algumas situações, refluxo, enfim, conta pra nós. Sim, nessa avaliação a gente vai avaliar o bebê todo. Então, se a gente sentir que tem uma necessidade de mexer, por exemplo, aqui na boquinha para auxiliar na amamentação, a gente consegue auxiliar no refluxo. Isso aí é uma eficácia excelente da osteopatia. E aí acaba que a gente consegue tratar uma questão muito recorrente nos bebês sem precisar do uso de medicamentos, o que é excelente. Sensacional, porque o bebê tá vomitando, tem refluxo, pum, medicação. Sim. Então por isso que o osteopata ele é integrativo, né? Sim. Ele não vê só ali o crânio, já vai fazer uma anamnese geral ali em todo aquele bebê, vai analisar tudo que está acontecendo e ajudar em várias situações, né? E muita coisa pode acontecer dentro do útero da mãe. Então, às vezes esse bebezinho vem com o pé torto, às vezes ele vem com uma displasia de quadril, que é muito comum, é uma das questões mais comuns que a gente
não fala tanto. Pode acontecer de, na hora do parto, machucar o ombrinho, machucar a clavícula. Então, muita coisa pode acontecer. Sim. E é bom que as mães saibam a quem recorrer, né? Tenham um profissional de confiança para poder recorrer. E pelo menos avaliar e falar, não, siga por esse caminho que vai dar tudo certo. E às vezes são alguns detalhes, até no sono fica melhor o sono do bebê. Então, são várias coisas, porque a gente tendo essa possibilidade de tratar com o osteopata é um diferencial, né? Sim. E o osteopata, ele acaba tratando a família toda. É verdade. A gente trata a mãe, a gente trata o bebê, a gente trata o pai se precisar Porque também. a mãe já vai chegar lá com dor nas costas e com alguma reclamação já. O pai também, e daí já tá a família inteira lá tratando. E Sim. todo mundo em busca de qualidade de vida e viver essa fase, como eu falei, né? Na gestação é uma fase tão bonita, mas que quando a gente tem dor nunca é legal. E daí o bebê nasce, a mãe também fica muito com o bebê no colo, então vem a dor novamente, insegurança, enfim. Daí também não é legal. Então, quando a gente tá bem, a gente tá sem dor, a gente tá se tratando, é diferente, né, Isa? E a mãe, ela tem muita preocupação com o filho, né? Principalmente as mães de primeira viagem. E aí elas acabam se negligenciando, porque estão sempre preocupadas e querem buscar todos os profissionais que elas podem encontrar para o filho e esquecem delas mesmas. Então, é muito importante ter um profissional que olhe para a família inteira. Verdade. Adorei. Que assunto interessante. Então, se você tem um bebezinho aí, você já sabe, né? Busque um osteopata para fazer essa avaliação completa. E são várias situações que o osteopata pode tratar. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. E Obrigada até a próxima. por me convidar. Amei estar aqui com vocês. Muito bom te receber, aprender com você e poder levar a informação para você aí de casa, né? Até a próxima. Até. Atenção, mães e papais de meninas. Nós vamos falar sobre sinéquia. Você já ouviu falar? Eu trouxe a nossa cirurgia pediátrica para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mário. O que a gente precisa saber? O que é a sinéquia? A sinéquia, então, é quando os pequenos lábios das meninas, eles se fusionam, ficam juntinhos e não conseguem se separar. E isso atrapalha, por exemplo, quando vai fazer xixi, né? Às vezes, quando a menina cresce, isso não é diagnosticado, pode atrapalhar na menstruação. A menina pode ter dor ali na região, pode ter alguma ardência, né? Além disso, atrapalha na realização da higiene. Então, pode ter um pouquinho de vermelhidão na região, né? Pode acumular bactérias. Então, isso que é a sinéquia. Isso chega nesse ponto da adolescência? Não é algo que é visto lá no primeiro ano de vida, nos primeiros meses? Como que funciona? Normalmente, a gente faz diagnóstico, né? Quando ainda bebê ou criança pequena, né? É muito mais raro acontecer de chegar na adolescência, né, com ainda sinéquia. Já vi acontecer, tá? Mas é mais raro. Normalmente ali dentro do primeiro ano de vida ou quando ainda é em idade pré-escolar que faz o diagnóstico. Mas depende tanto da família saber o que é ou conseguir pelo menos perceber que tem alguma coisa de diferente e do pediatra perceber isso no exame físico ou o médico do posto. Perfeito. E quando a gente tem esse diagnóstico, o que vem pela frente? Normalmente o tratamento pode ser feito com uma pomada, né? Então existem 2 tipos de pomada que a gente pode utilizar. Uma é a base de hormônio, né? Outra é a base de corticoide, então seria como se fosse a mesma pomada que se usa para tratar a fimose nos meninos, né? Inclusive a gente costuma dizer que a sinéquia é a fimose da menina, né? Então a mesma pomada que utiliza nos meninos a gente pode utilizar nas meninas e normalmente resolve com a pomada. Quando não resolve, aí sim que a gente precisa indicar algum procedimento. Normalmente, se é assim, um bebezinho pequeno ou uma criança que não é tão sensível assim à dor ou que deixa examinar, a gente consegue fazer o procedimento no consultório mesmo, né, com uma pomada anestésica. Mas naquelas crianças que têm um pouquinho mais de medo, sentem um pouco mais de dor ou são um pouquinho mais receosas ali com o nosso exame e com o procedimento, aí a gente acaba tendo que fazer no centro cirúrgico mesmo, né, com uma sedação. E aí, como que é realizado esse procedimento?
O procedimento em si, ele é bem simples, né? Às vezes, né, esses que a gente faz no consultório, até mesmo com um cotonete, com auxílio da pomadinha, a gente vai desfazendo, é uma aderência que fica ali, a gente vai desfazendo a aderência. Esses que estão bem mais grudados, que a gente precisa fazer no centro cirúrgico, às vezes a gente precisa utilizar o cautério, outras vezes, né, com a pomada e o cotonete a gente consegue desfazer. E como que é a recuperação? E tem a possibilidade de voltar a colar ou não? A recuperação depois do procedimento costuma ser rápida, né? Questão de, assim, normalmente no dia a criança sente um pouquinho de desconforto, no dia seguinte já não sente mais, né? Já pode voltar para a escola, para as atividades e tudo. E precisa passar alguma pomadinha? Então, por conta de poder voltar a fazer a SINEC, a gente costuma deixar, né, a mesma pomadinha que ela utilizou antes, ela vai utilizar ali depois do procedimento por um tempinho para prevenir, né, que feche de novo. Mas assim, a pomada anestésica, a pomada de antibiótico, depois do procedimento, isso não precisa. Ah, que interessante. E aí, quando a gente faz todo esse procedimento, ele é um procedimento que leva um tempo ou é algo mais rápido? É mais rápido, né? É algo bem rapidinho mesmo, tá? E mesmo assim, se a criança precisa ir para o centro cirúrgico, fazer uma sedação para que a gente consiga resolver essa sinéquia, ela consegue ir para casa no mesmo dia, né? Só ali fica umas horinhas para recuperar da sedação e logo em seguida já vai para casa mesmo. E quando a gente pensa assim nesse diagnóstico, às vezes a gente sabe que passa, né? Porque pode ser alguma coisa meio leve, enfim, não... um pediatra que não estava tão atento, uma família que não tinha tanta informação. E aí, às vezes, pode acontecer de descobrir com algum tipo de infecção, porque a área não deveria ser daquela forma. E aí, sendo daquela forma, pode afetar em alguma questão assim? Pode ocorrer, né? Então, eu já vi casos, assim, que estava quase toda a região ali dos pequenos lábios fechada e a menina, né, foi descoberto o diagnóstico depois de infecção urinária. Tá? Não é tão comum disso acontecer. Normalmente se descobre no exame físico, né? Sem que tenha nenhuma complicação, como uma infecção urinária, né? Mas outra coisa que também pode ocorrer, né? É fazer uma pequena infecção ali da região dos pequenos lábios mesmo, da região da vulva mesmo, né? Isso por conta de retenção de xixi ali, de urina, de muco vaginal, que não consegue sair por conta de estar fechado, né? E pode fazer alguma irritação ali do local. Tá? E normalmente nesses casos, se é só irritação do local, a gente vai fazer um tratamento local mesmo, não precisa daí de antibiótico sistêmico, né? Antibiótico via oral, por exemplo. Entendi, perfeito, obrigada por dividir conosco tanto conhecimento, espero que você tenha gostado. E aquilo, se você tem alguma dúvida, se você acha que tem algo que não está normal, busque ajuda, busque um profissional qualificado para te atender, para não deixar chegar num estágio mais agravado, enfim, que precise de mais intercorrências, né, doutora? Isso, exatamente. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Mari. Agora nós vamos conversar sobre um assunto bem polêmico no universo aí dos casais, que é a libido no pós-parto. Com a Mari, a nossa ginecologista. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari, pelo convite. Muito bom ter você aqui para a gente falar ainda sobre esse assunto que os maridos às vezes não entendem, as mulheres ficam chateadas e se cobram, mas eu queria que você nos explicasse essa parte hormonal. O que acontece que realmente a gente vê que não tem essa vontade da parte feminina no pós-parto? Mari, falar sobre libido, né, sobre desejo sexual, é uma coisa muito presente no meu dia a dia. Eu realmente fiz uma especialização, uma pós-graduação em sexualidade em 2019, porque essa queixa era muito presente. Era coisa, claro que era uma amostra da minha realidade, ali do meu consultório, mas eu via que isso era muito presente. Era toda semana, cerca de 50% das pacientes relatando que não queriam, ou que não estava bom, ou que não tinham desejo, ou que não chegavam no orgasmo. E eu percebi que isso era uma queixa absurda, né? Eu falei, como é que pode um lado, né, de repente o lado masculino ter pouca queixa disso e o lado feminino ter tanta, né? E aí eu entrei bastante nesse mundo e agora, fazendo mais pré-natal, acompanhando as gestantes, eu vejo como isso está presente. O que é a libido? Libido é desejo, é vontade e disposição de entrar em qualquer
situação da tua vida. Então, é libido para fazer exercício físico, libido para trabalhar, é o desejo. Só que a libido há alguns anos já vem sendo direcionada mais para a parte sexual mesmo. Então, assim, a libido é a vontade e a disposição que a gente tem para entrar nessa relação sexual. É muito cruel até a gente falar sobre libido no pós-parto. Como que a gente vai falar sobre isso no pós-parto, né? Se a gente está mudando toda hormonalmente, mudando a nossa posição social, porque antes a gente era a gente por nós mesmos e agora tem aquele bebezinho, está aprendendo a ser mãe, está aprendendo a ficar à noite sem dormir, a maioria das mulheres, aprendendo a amamentar, porque amamentar não é fácil. E isso tudo vem, como é que eu vou ter esse desejo, esse ímpeto de entrar numa relação? Então, assim, tem alguns fatores que influenciam. Hormonalmente, o que é? Então, a gente está realmente num momento pós-parto, ali, principalmente nos primeiros 6 meses, de uma diminuição dessa ovulação. Principalmente mulheres que amamentam, a gente está com a nossa ovulação inibida, e aí isso diminui também o pico da testosterona, porque a gente não está ovulando, isso diminui nosso desejo, tem muitos hormônios que deixam realmente sem vontade de entrar na relação, e as mulheres que ainda entram na relação, ocorre até o ressecamento vaginal. Então, hormonal, o nosso corpo ele não quer que a gente entre na relação naquele momento, porque a nossa cabeça está voltada para um outro momento de vida, né? E falando em órgão sexual, o órgão sexual é o cérebro, não existe outro. Então, quando a gente parte daí, entendendo que o órgão sexual é o cérebro, a gente entende o momento de vida que a gente está. Então, é muito esperado que se eu estou num momento que eu estou voltada para entender o meu bebê, para atender essas necessidades, para entender que a minha rotina mudou, para entender que a minha função social está diferente, eu também entendo que eu não vou estar tão voltada a ter relação nesse momento, né? E talvez a gente seja daí um pouquinho mais gentil com a gente mesma. Então, é entender que esse órgão sexual é mente. E aí a gente entende muita coisa. Por exemplo, quando uma mulher está muito voltada para o trabalho dela, ou eu tenho várias pacientes minhas que, saindo um pouquinho da maternidade, mas que estão voltadas para o mundo acadêmico, estão em momento de doutorado ou momento de mestrado, elas ficam, Mari, minha libido. Daí eu penso assim, calma. Tu tá voltada agora, tu tá com muita vontade de acordar cedo, fazer exercício ou de seguir uma dieta? Não, eu tô muito voltada pro meu estudo, eu tô muito voltada pro meu trabalho. Então, na verdade, se a gente conseguir entender e ser um pouquinho mais gentil com a gente mesmo do momento que a gente está vivendo, isso já é uma grande questão. Então, a gente tem aí hormônios que não querem que a gente entre numa relação, momento de vida, e o nosso cérebro está inebriado com outro momento, né? Então, e sobrecarga, né? E esse é um terceiro ponto muito importante, sobrecarga de função. Então, principalmente mulheres que não têm um apoio, uma rede de apoio para contar nesse puerpério e com falta de apoio da parceria. Né? Se é um parceiro ou uma parceira que não entende, que não acompanha, realmente daí vai ficar mais difícil ainda querer sair desse mundo que a gente está mergulhada para poder sair e poder entrar numa relação sexual, né? E a gente sabe que existe uma cobrança e a própria mulher já se cobra. A maternidade já faz com que a gente se cobre em cada passo. E daí tem mais essa cobrança de entrar novamente numa vida sexual ativa, sendo que tu tens um bebê, tu estás às vezes passando até por uma depressão pós-parto, não tens tudo isso que você citou, não tem cabeça. Então, como seria bom se os casais se preparassem para isso também e entendessem, olha, vai mudar. Isso. Vai mudar e quanto mais você cobrar essa mulher, mais distante você vai deixar ela de voltar para uma vida sexual ativa. Mari, eu costumo falar isso no pré-natal, assim, de lembrar e entendê-los que eles estão em outro momento, sabe? Que vão entrar em outro momento e que essas fases vão acontecer no decorrer do relacionamento, né? Seja por maternidade e paternidade, seja por estar entrando numa menopausa, seja num período que saiu de um emprego. Então, vão ter momentos em que a nossa energia não vai estar voltada para a libido, né? Só que o principal ponto tem que ser o diálogo, não adianta. E é isso que falta. Fica difícil, às vezes, um casal que nunca teve um diálogo, que nunca teve uma liberdade, aí, nesse momento, com uma criança que mexe bastante algumas estruturas, ter essa conversa nesse momento. Aí, realmente, ela é válida, sempre é,
mas não vai ser o momento mais fácil, né? Mas ela é sempre válida. Então, tentar já ter essa conversa antes, sabe? Olha só, pode ser e provavelmente a nossa vida vai mudar um pouco, nossos focos vão mudar, mas fica tranquilo, que as coisas vão voltando. Não necessariamente a ser igual a antes, mas é que aí entra um ponto que eu acho muito importante. A gente entender que a gente vai mudar. Eu costumo dizer no consultório assim, que a gente aceita, parece, o envelhecimento em muitas partes, né? Por exemplo, eu não consigo mais fazer tanto esporte 3 vezes ao dia e no outro dia tá bem. Ou não consigo sair para uma festa até às 6 da manhã, acordar e trabalhar, eu não consigo mais. Parece que todo mundo aceita. Mas quando a gente fala de sexualidade, ninguém aceita, né? Parece que assim, tá lá de repente com os seus 30, 40, 50, 60 anos, mas querendo ter relação sexual na mesma intensidade, na mesma frequência, que de repente aos 18 isso não vai acontecer, né? Enfim, porque preocupações tem, hormônios mudam realmente com o passar do tempo. Então, talvez a gente também ir entendendo esse momento que a gente está, percebendo o que é qualidade, tá? Isso é muito difícil de trazer para as pacientes, porque elas falam para mim, Mari, nem uma vez, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês. Eu falei, gente, não existe realmente isso. Né? É o que traz satisfação para cada parceria. Então, é um casal que uma vez por semana tá ok, ótimo. Um casal que 3 vezes na semana, ótimo. Um casal que uma vez no mês e eles estão super satisfeitos, tá ótimo. Então, por isso que eu falo muito de diálogo. Precisa ter essa conversa. Eu tento fazer isso, trazer já no pré-natal, meio que antecipar que pode ser que isso aconteça. Na consulta de pós-parto, eu volto a frisar, né? Porque privação de sono, que muitas pessoas passam pelo sono do bebê, pela adaptação de amamentação, o cansaço no outro dia, o estar ali com a pessoa 24 horas por dia, às vezes quando os dois conseguem estar juntos nesse período puerperal inicial, ali nos primeiros 30 dias, às vezes fica mais intensa ainda a convivência, e a gente às vezes está estressado, tu vai estressar com quem? Quem está ali do teu lado, né? Não vai estressar com o bebê, não vai estressar... E acaba sempre sendo aquela pessoa primeira que tu tens a atitude. Então, é isso. Daí, tá o dia inteiro assim, de picuinha, dificuldade. Não, mas aí vou virar uma chavinha e vou querer ter relação. É difícil. Mari, adorei. Obrigada por dividir conosco informações, por trazer um pouco do seu conhecimento. Eu sei que tem muito mais aí, mas é aquilo, a gente guarda um pouquinho para consulta, claro, né? Com certeza. Então, é importante lembrar que todas essas informações, todas essas dúvidas, você pode marcar uma consulta, falar direto com uma médica e ter aí bastante informação para poder ter esse diálogo com o seu parceiro, né, Mari? Com certeza. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Vamos falar sobre dor crônica com a nossa médica de família, a doutora Carol. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Carol, o que a gente precisa entender sobre dor crônica? O que é dor crônica? O que a gente faz com essa dor crônica? Então, acho que primeiro a gente tem que entender o que é dor, né, Mari? Porque tem gente que fala que dor é coisa da cabeça, né, que não é real. E a gente tem que primeiro deixar claro que toda dor é real, né? E a dor que eu tenho é diferente da dor que tu sente. Só tu vai poder dizer qual é o grau da tua dor, qual foi a pior dor que tu teve na vida, né? Tanto quando a gente vai avaliar a dor, a gente sempre pergunta assim, numa escala de 0 a 10, sendo 10 a pior que teve na vida e 0 sem dor, qual é o grau da tua dor? Porque é algo muito subjetivo, a gente não tem nenhum equipamento para medir, né? E a definição da dor, inclusive, fala que a dor é uma experiência sensitiva e emocional, né? Associada a uma lesão tecidual ou não, porque a gente pode sentir dor sem ter uma lesão de fato ali no local onde a gente está sentindo dor. Nossa, essa explicação foi muito importante, porque é bem isso, né? Não tem como medir qual é a dor. Então, a gente tem que perguntar para aquela pessoa para conseguir entender. E é verdade, porque cada um sabe da sua dor. Eu tô com enxaqueca. Eu também. Não, mas a minha é muito mais forte. Não tem como comparar a dor. Cada pessoa sabe, né? E quando a gente pensa em dor crônica, Carol, tem lugares, partes do corpo em especial ou é qualquer dor que a pessoa sinta, dor na cabeça, dor no estômago, dor nas costas? É qualquer dor, né? A gente tem... A dor, na verdade, é um sinal de alerta, né? Que alguma coisa está errada. O problema é quando ela passa do tempo, né? Por definição, acima de 3 meses, a gente já considera qualquer dor crônica,
né? Porque o corpo está com alguma dificuldade ali em sinalizar que ou a lesão melhorou, não é mais para ter dor, né? Ou está com dificuldade de realmente corrigir ali a lesão, né? E é interessante a gente falar também que não existe apenas um tipo de dor, né? Como você falou, a gente tem a enxaqueca, tem a dor no estômago, né? Mas a gente tem também dores que têm problema físico. Quando a gente fratura, a gente tem dor, né? A gente chama essa dor de dor nociceptiva, né? Mas a gente também tem a dor quando a gente tem, por exemplo, uma herpes zoster, que a pessoa depois fica com dor ali no local para sempre, digamos assim, né? Porque afetou um nervo. Então, é o que a gente chama de uma dor neuropática, que também acontece com as pessoas que têm diabetes, que acaba lesando os nervinhos ali do pé, que a pessoa não sente direito o pé e também tem dor, né? É uma dor que não foi provocada por uma batida, alguma coisa assim, mas é uma dor, né? E também tem a dor, daí é mais difícil de fazer diagnóstico, que é a que a gente chama de nociplástica, que é a dor da fibromialgia, que hoje em dia está se tornando mais comum um diagnóstico, né? Que é uma dor que daí tá problema no sistema nervoso central ali, né? Do local onde a gente percebe a dor, né? A gente não tem uma dor que a gente faz exame, tudo que é tipo de exame não acha um foco ali. Ah, não, é a cartilagem do joelho que está causando dor. Não tem. Os exames de imagem tudo normal, os exames de sangue tudo normal, mas a pessoa sente dor. E a gente tem que acreditar que ela sente, né? E aí, o que faz? A gente tem vários tipos de tratamento, né? Desde os analgésicos, que a gente usa para todo tipo de dor, né? Existe o uso de medicamentos antidepressivos também para dor, né? O pessoal não entende muito, por que eu vou tomar um medicamento antidepressivo se eu não tenho sintoma de depressão, né? Porque acaba atuando no mesmo setor ali do cérebro para amenizar essa sensação de dor, né? É como a gente estivesse ensinando para o cérebro uma nova interpretação disso que ele interpreta como dor. E quando a gente pensa aí nesses 3 meses, como você falou, sinto há 3 meses enxaqueca, sinto há 3 meses dor lombar, então daí é considerado uma dor crônica. Uma dor crônica, né? E aí a gente tem que buscar um tratamento ou essa pessoa vai viver com essa dor para sempre? A gente tem que buscar um tratamento, né? A partir do momento que a gente fala em dor crônica, é uma doença crônica não transmissível, que se enquadra no mesmo da diabetes, da pressão alta. Então, se a gente toma remédio quando tem pressão alta, para dor crônica a gente também vai tomar remédio, fazer outras medidas, né, para melhorar. A gente não vai viver com essa dor crônica para sempre, assim como a gente não vive com a pressão alta para sempre, né? E tem algo que a gente falou muito e sempre fala também, que são os hábitos, né? Exato. As mudanças na alimentação, atividade física e muitas dores crônicas estão ligadas ao sedentarismo, né, Carol? Exatamente, né? Inclusive quando a pessoa tem dor, né, tem muita gente que pensa assim, eu tô com dor na lombar, não vou mais fazer atividade física nenhuma. Isso só vai piorar, né? São raros os casos que realmente tem que ficar em repouso. Então, quanto mais a gente conseguir incluir atividade física no nosso dia a dia, mais movimento, mas a gente vai estar se protegendo de desenvolver essa dor crônica e também vai fazer parte do tratamento, né? Porque a gente pensa, o corpo não foi projetado para ficar parado, né, Carol? Exatamente. A gente precisa estar em movimento, porque senão vai ficar tudo, as engrenagens, as articulações... Isso, vai ficar tudo atrofiado, né? As nossas articulações, elas produzem o líquido através do movimento, né? Para funcionar bem. Então, se a gente para de movimentar, vai realmente ficar ali crack, né? E a gente pensa aí na enxaqueca, as pessoas bebem pouca água, se alimentam mal, se estressam muito, usam muita tela. E daí, eu estou há 3 meses com dor, mas nesses 3 meses elas fizeram as mesmas coisas, muitas vezes, para chegar nessa dor. Claro que às vezes tem outros motivos, mas eu acho que tem que ir eliminando. Isso, né? A primeira parte da avaliação é realmente ver como é que tá o dia a dia dessa pessoa, né? Se está tomando água, se está comendo direito, né? Se não está comendo só besteira, que também vai agravar a enxaqueca principalmente, né? Tem o chocolatinho ali, o vinho que agrava, né? Se essa pessoa também está dormindo bem, né? Porque a relação da dor com o sono, ela é muito íntima. Se a pessoa dorme mal, ela tem mais dor. E se ela tem dor, ela vai dormir mal. Então, é um ciclo ali que a gente tem que quebrar de alguma forma, né? E é engraçado porque aí entra a questão da insônia. Eu não consigo dormir bem. E daí, então, vira
Esse ciclo, Esse bem como ciclo, você sim. falou, assim, a pessoa dorme mal, ela acorda estressada, ela acorda com dor, mas aí ela tem insônia, e daí ela já projetou aquilo na mente dela, e é o que vai acontecer, e a dor crônica vai começar em tudo quanto é parte do corpo, daqui a pouco, né? E tem que buscar a Carol para achar a solução desses problemas, porque viver com dor não é certo. Ninguém merece. Ninguém merece. e não é o que as pessoas devem aceitar. Já acostumei a viver com essa dor. Eu acho, quando eu escuto isso, me dá calafrios. Porque ninguém merece viver com dor, né, Carol? Sim. E hoje a gente tem muitas técnicas para tentar resolver esse problema, né? Não diga assim que a pessoa com dor crônica vai ficar 100% sem dor, mas com uma qualidade de vida melhor é possível, né? Adorei, Carol. Obrigada por dividir tantas informações e até a próxima. Nada, Mari. Até mais. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito gostoso, sobre um assunto que eu amo falar, que é Espaço Kids. A gente tem aqui uma empresária incrível, a Lelê, proprietária do Passeio Kids, Caplates, Primavera e Top Market, é isso? Isso. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada. Lelê, conta um pouquinho para nós então da história, como que surgiu o Passeio Kids, para a gente entender. Também depois a gente falar um pouquinho sobre cada uma dessas unidades incríveis. Perfeito, então vamos lá. O Passeio Kids nasceu como um evento que acontecia lá no Passeio Pedra Branca, em 2015. Ele aconteceu pontualmente durante 6 situações distintas, onde a gente, na época, fechava o espelho d'água e oferecia atividades esportivas, recreativas e oficinas para o público passante, né? E ele se repetiu. Eu, na época, trabalhava na Unisul, era coordenadora do curso de Educação Física lá, então a gente envolvia muitos professores e alunos, e aí nasceu essa proposta pedagógica com um ambiente educativo e seguro para que os pais pudessem deixar as crianças enquanto curtiam as atrações do passeio. E aí, mais tarde, em 2018, eu saí da universidade e a gente já vinha conversando sempre para montar uma estrutura do Passeio Kids fixo, né, permanente. E aí veio a intenção de abrir aí no Passeio Primavera, né, em 2019, em março de 2019, então a gente abriu, muito baseado nessa essência, né, que era com uma proposta pedagógica diferenciada, que trazia atividades atrativas para as crianças, inicialmente até 12 anos. Né? Então, a gente tinha um espaço grande lá no Passeio Primavera, tinham 700 metros quadrados, com uma tenda grande, com espaço ao ar livre. Então, começou com essa proposta. E aí, depois, ele foi tomando um outro formato. Em 2021, a gente mudou de espaço, aí num espaço físico, coberto, né? E com um projeto específico como brinquedoteca e casa de festas em 2021. Né? Então, desde 2021, aí a gente entrou de maneira mais assim, específica na área de festas também. Né? Porque a gente entendeu que esse misto era importante para o fortalecimento como empresa mesmo, né? Para um equilíbrio econômico-financeiro, mas também como produto, né? Porque um produto retroalimenta o outro. Então, casa de festa, brinquedoteca, muitos clientes vêm da brinquedoteca, muitos vêm, experimentam a festa e veem o tipo de experiência que a gente traz para a criança e para o adulto, e aí vem experimentar como brinquedoteca. E aí, então, em 2022, a gente abriu aí no passeio, o Passeio Kids Top Market, que fica no centro da cidade, né, no centro de Florianópolis. E em 2022, finalzinho dele, a gente começou as tratativas com a WQueires daí para abrir no Caplates. Né? E esse projeto último aí foi pensado com muito cuidado, baseado também nas experiências que a gente teve no Passeio Kids Primavera e no Top Market, e com um projeto que foi desenhado pela Tati Irier, e baseado muito nessa nossa experiência, né? Então, a gente trouxe tudo de melhor, assim, pensando sempre na segurança, na proposta pedagógica e muito no nosso propósito e cultura como empresa mesmo, que é crianças felizes e pais tranquilos. Então, isso é o que nos direciona e determina todas as nossas ações dentro da empresa, assim,
e a equipe tem isso de forma muito clara, né? Para isso, a gente usa 4 pilares inegociáveis que são norteadores das atitudes de toda a equipe, né? Que é, em primeiro lugar, a gente traz a segurança, depois a gente traz o acolhimento, depois a diversão e, por último, a gente traz a eficiência. Sensacional. Não, e o legal entender a forma como começou, né? E a evolução em cada projeto, porque a gente está pensando aí, começou ao ar livre, teve a primeira casa fixa, um segundo endereço, e aí agora chega um terceiro endereço com todas essas experiências acumuladas ao longo desses anos, e pessoas, e tudo que vocês viram nas festas de aniversário, no dia a dia, nas brincadeiras, ideias. E então hoje a gente tem uma terceira unidade em São José, 2 em Florianópolis. E a gente tem como ver a qualidade que todas têm e a experiência dos profissionais que vocês colocam ali dentro também. Então a gente sempre... Obviamente, eu como uma frequentadora de Espaço Kids já conheço. Então, assim, de ver a criança falar, mamãe é muito bom, a titia é muito legal. Então, saber que realmente vocês colocam em prática o que você fala. Eu acho que vem isso muito, assim, na época, quando eu comecei a pensar nessa proposta, né? Eu tinha os meus 2 filhos pequenos, né? O Bernardo e a Isabela eram pequenos, hoje já estão maiorzinhos, mas eu pensava sempre assim, como é que nós vamos pensar num espaço onde a gente possa deixar com segurança e permanecer tranquilo, né? E aí eu acho que essa essência vem muito de dentro, e por isso ela fica tão, assim, latente, né? Tanto eu quanto o Rafael, que é o meu sócio, somos formados em educação física, depois fizemos o mestrado, doutorado de gestão, mas a nossa raiz é muito a educação física, né? E com a nossa experiência na universidade, formando muita gente dessa área, eu acho que a gente trouxe isso, assim, bom, qual é a importância dos profissionais que estão à frente das atividades terem uma formação, terem uma experiência, terem um embasamento. Então, a gente procura trazer profissionais das áreas de educação física e pedagogia, né? Temos algumas exceções, alguns das artes, que também trazem uma proposta, um equilíbrio, né, para a proposta, né? A gente percebe muita diferença. Então, a gente tem muito recreador, que geralmente vem da educação física, dessa área da recreação, que tem uma energia, que traz uma atividade, e a gente tem muito o pessoal da área da pedagogia, que traz o cuidado, a atenção, a forma calma de falar, a segurança, né? Então, eu acho que essa junção é que traz esse diferencial que é muito difícil de fazer, né? Eu acho que esse jeito de fazer é algo que é fruto dessa história, dessa essência, sabe? E que a gente não para, né? De trazer, de pensar, de trazer treinamento também, que é requerido todos os dias na nossa rotina da empresa, né? Lelê, adorei. Obrigada por falar um pouquinho para nós sobre esses 3 espaços incríveis. Eu quero conhecer um pouco mais. A gente vai falar sobre festas de aniversário e eu tenho certeza que tem muito mais ainda para a gente abordar. E se você não conhece, já anota aí. Tem 3 lugares incríveis para você conhecer. Passeio Primavera, Top Marketing e no Caplates. As crianças vão adorar, eu tenho certeza. Lelê, obrigada. Até a próxima. Obrigada, Mariana.